No vídeo de hoje eu te conto como foi a campanha da seleção da França nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A França foi parar no grupo D das eliminatórias europeias como cabeça de chave. Além dos franceses tinham a Islândia, a Ucrânia e a seleção do Azerbaijão. Lembrando que nas eliminatórias europeias apenas a primeira seleção de cada grupo se classificaria direto para a Copa do Mundo e as segundas colocadas iriam para a repescagem, mais outras 4 seleções via ranking que eu explico em outros vídeos aí no canal. O pontapé inicial das eliminatórias europeias foi dada em março do ano passado, 2025, para os grupos que tinham 5 seleções. No caso do grupo da França, que tinha apenas 4 seleções, a bola rolou em setembro de 2025 e na estreia a França já derrotou a Ucrânia em Breslava, na Polônia, abrindo 1-0 com o Olysée logo no começo do jogo, mas aí teve que aguentar uma pressão gigante aí dos ucranianos, especialmente no segundo tempo. Foi aí que o Mbappé, já no final do jogo, marcou o segundo gol, o 2-0 da França, mas não foi qualquer gol não, porque esse segundo gol dele fez ele empatar com o Henry na artilharia da seleção francesa com 51 gols, ficando atrás apenas do Giroud, que tem 57. Mas durante a campanha você vai ver que o Mbappé chegou mais perto ainda do Giroud. A segunda rodada foi ainda em setembro de 2025 contra a seleção da Islândia em Paris. A Islândia foi a seleção que mais deu trabalho para a França, né? Ao contrário do que a gente pensaria normalmente, que a Ucrânia daria mais trabalho, como historicamente isso aconteceu, né? A França já passou alguns perrengues aí com a Ucrânia, mas dessa vez foi a Islândia que botou um terror nos franceses. Logo aos 21 minutos, o Gudjohnsen, não confunda com Gudjohnsen, aquele antigo que jogou no Barcelona, marcou 1-0 para a Islândia depois de uma falha bizarra da defesa francesa. E aí o que todos já esperavam aconteceu já nessa partida. O Mbappé, de pênalti, marcou o gol de empate da França e o gol que desempatou ele da artilharia com o Henry. Passou o Henry agora com 52 gols, com a camisa da seleção francesa. E aí, já no segundo tempo, né, o Barcola, com a assistência aí do Mbappé, marcou o segundo gol, né, o 2-1, que foi o gol da vitória. Porém, é bom ressaltar que teve um gol anulado da Islândia, né, que seria o gol de empate, uma atuação do VAR ali que marcou uma falta já no finalzinho do jogo, tá? A França escapou de tomar o gol de empate da Islândia, respirou com 2 vitórias no início da competição. Isso é importante, né, nas eliminatórias, que apenas a primeira seleção vai para a Copa, então é importante já largar bem. E foi para as outras 2 rodadas, a terceira e a quarta, em outubro. Lembrando sempre que as eliminatórias europeias foi toda ela disputada, ao contrário de outras aí pelo continente, dentro do ano de 2025. Começou em março para alguns grupos, outros no meio do ano e acabou todas elas em novembro. Em Paris, a França venceu bem o Azerbaijão por 3-0, primeiro com o Mbappé, marcando esse gol muito bonito, chapando no cantinho do goleiro, já no final do primeiro tempo. Rabiot de cabeça, já no segundo tempo, marcou o 2-0 e no final o Thauvin, né, que já estava um bom tempo afastado da seleção, marcou o terceiro gol e esse foi o gol da vitória. Aliás, esse foi o gol que fechou o placar em 3-0, né? A França ainda teria mais um jogo em outubro, que foi aí contra a Islândia, fora de casa em Reykjavik. A Islândia, como sempre, pedra no sapato da França nessas eliminatórias. Para começar, o zagueiro Paulson marcou 1-0 para os islandeses, jogando em casa, né? E aí no segundo tempo a França rapidinho foi lá e virou o jogo, né? Demorou a marcar o gol de empate, mas quando marcou, o segundo veio em seguida. Primeiro o Nkunku com um belo gol pela ponta esquerda, né? Cortando e batendo, um gol muito bonito. E depois com o Mateta com assistência do Akliush. Mateta muito fácil, só rolou a bola para o fundo da rede. Só que 2 minutinhos depois, a França, né, aproveitando a roubada de bola na saída da Islândia após o gol, foi pro ataque, mas tomou um contra-ataque de manual e o Hillson marcou o gol de empate, o 2-2. Foi um gol muito bonito, tá? Por toda a construção da jogada. E esse 2-2, né, óbvio que não foi muito bem visto na França, né? Parte da imprensa francesa destacou ali uma má vontade dos jogadores, né? E essa crítica chegou até aqui no Brasil. Eu me lembro que eu vi notícias aí criticando bastante a seleção francesa por essa atuação que já poderia encaminhar bem a classificação da França, né? Que não aconteceu porque o jogo terminou 2-2 e a Ucrânia e a Islândia ainda tinham chance aí de passar a França. E você deve ter reparado que o Mbappé não marcou gol. Foi porque ele não jogou, ele estava lesionado, tá? Aí sim ele volta para os jogos aí de novembro da França, né? Que seriam os últimos 2 jogos, são apenas 6 jogos nesses grupos com 4 seleções, né? Coisa muito rápida, tiro curto. Mas antes de eu contar essa história, me deixa aquele like esperto aí se você está gostando desse vídeo, para apoiar também o meu trabalho. E se não conhece o Planeta Futebol Clube, caiu de paraquedas aqui, já aproveita para se inscrever e não esqueça de ativar o sino das notificações, tá certo? 2026 ano de Copa do Mundo, fica comigo aqui que já vai começar a competição, o pontapé inicial já vai ser dado em junho.
Chegamos finalmente em novembro de 2025 para os últimos 2 jogos. A França encarou a Ucrânia e a missão era muito simples: vencer por qualquer placar, que a França já conseguiria a vaga direta para a Copa do Mundo. O empate já também colocaria a França numa boas condições, né? Mas jogando em Paris contra a Ucrânia, que seria o adversário aí direto, né, pela vaga, por isso que a Ucrânia estava em segundo. A França ganhando, a Ucrânia não teria como incomodar a França na liderança do grupo, e com isso eles conseguiriam a classificação antecipada. Depois de um primeiro tempo bom, eu diria, da França, né, com boa atuação do goleiro ucraniano, o placar ficou no 0-0, totalmente ao contrário do segundo tempo. E já no comecinho dessa segunda etapa, né, um lance polêmico ali, um pênalti para a Ucrânia, o VAR entrou em ação, o árbitro consultou e viu que não foi pênalti. No lance seguinte, o próprio árbitro marcou pênalti para a França em cima do Olysée, né? E não houve consulta para o VAR. Foi marcado o pênalti logo na sequência. E aí o Mbappé, que já tinha 52 gols, marcou o seu gol número 53 com uma cavadinha marota ali no meio do gol. Marcou 1-0 para a França. Já na etapa final, a porteira abriu e a França marcou os outros gols. O Olysée, após uma saída errada da defesa ucraniana, uma atrapalhada geral, mas pro finalzinho ainda o Mbappé pegou uma sobra dividida, empurrou pro gol, talvez o gol mais fácil dele nessas eliminatórias. Aliás, pode ter sido o gol mais fácil em toda a sua carreira, né? E esse foi o 5º gol dele nessas eliminatórias e o gol de número 55. Bem mais pertinho do Giroud, né? E aí, já no último lance, praticamente, o Ekitike, né, tabelou com o Mbappé dentro da área e marcou o 4º gol, que fechou o caixão, fechou em placar em 4-0 para a França, e óbvio que a classificação veio de maneira antecipada, como todos já esperavam, né? Com a vaga garantida, a França foi até o Azerbaijão, em Baku, enfrentar a seleção local sem o Mbappé, tomou o gol. Olha só esse primeiro tempo, aconteceu de tudo. No primeiro lance, o Dadaşov já marcou o gol do Azerbaijão, esse foi o 4º gol sofrido pela seleção francesa, né? Todos os outros haviam sido sofridos pela seleção da Islândia, né? E esse foi o 4º gol sofrido. Aos 17 minutos, Matetá de cabeça deixou tudo igual. Aos 30, a Kliush, né, virou o jogo após uma jogada muito bem ensaiada, um passe muito bom do Malo Gusto, né, de primeira. Aos 45, um gol contra, após uma cobrança de escanteio. A França fez o 3-1. E observação que ainda nesse primeiro tempo, né, ainda a França marcou outros 2 gols, mas todos eles anulados aí, né, que seria uma goleada já no primeiro tempo de 5-1, mas ficou no 3-1, segundo tempo não saiu mais nenhum gol e esse foi o placar final. Mais uma vez, a exemplo das eliminatórias para a Copa de 2022, a França não sofreu derrotas. A última derrota que a seleção sofreu foi no dia 9 de junho de 2017 para a Suécia por 2-1. E a classificação, como vocês podem ver aqui no site do Arquivo dos Mundiais, ficou a França em primeiro com 16 pontos, vaga direta para a Copa, marcou 16 gols, sofreu 4, então o saldo ficou de 12, né? Foram desses 6 jogos, 5 vitórias, um empate, nenhuma derrota, como vocês bem acompanharam aqui. A Ucrânia em segundo lugar com 10 pontos foi para a repescagem, Islândia com 7 e Azerbaijão com 1 ficaram de fora da Copa do Mundo. Não pegaram nem uma vaguinha na repescagem nem nada, né? Não tinha nem a mínima chance, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, continue acompanhando aqui o meu canal e se quer acompanhar essa série sobre todas as 48 seleções ou 45 que se classificaram para a Copa do Mundo de 2026 via repescagem, é só você ir na playlist Seleções da Copa 2026. Obrigado e até a próxima.